Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa do Século Diário que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira, para você se atualizar aí dos acontecimentos da semana. Está disponível no YouTube do Século Diário, nas plataformas de áudio, no seculodiario.com.br. Então siga nossos canais para acompanhar, receber essas e outras novidades em primeira mão. E também estamos no Instagram, @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira, hoje estou aqui na companhia da jornalista Elaine Dalgobo. Como é que vai, Elaine? Como é que foram esses últimos dias? Foram tanto quanto agitados, né? Pois é, vamos falar um pouco disso. O assunto da semana é a greve e a luta dos profissionais de enfermagem no Espírito Santo, que vem realizando várias mobilizações aqui no estado, felizmente com muito pouco espaço, né, na mídia corporativa. Por isso, nós temos aqui como convidado especial hoje a Valesca Fernandes, que é presidente do Sindicato de Enfermeiros ES, para falar um pouco dessa questão. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vou só dar um informe aqui que nas próximas 2 semanas a gente não vai ter o Papo de Repórter, porque estarei aí com um breve descanso. A gente volta em 2 semanas. Quem, né, para você saber as notícias da semana, é só entrar no seculodiario.com.br/notícias, inclusive você vê elas em ordem cronológica. Então, chegar sexta que vem sentir saudade do programa, é só entrar lá e acompanhar, e a gente volta aí logo. Hoje ainda vai ter o bloco de rolê, como sempre, né, com as dicas de eventos culturais, de passeios turísticos, para o fim de semana, para a semana que vem. E antes nós temos o nosso giro de notícias. Vamos lá. Na política, uma das notícias da semana é que Bolsonaro depõe na PF e nega plano de golpe de Estado com Marcos Duval. O ex-presidente, depois por cerca de 35 minutos, disse que uma mensagem recebida do senador era coisa de maluco. Saiu aí os resultados, né, do celular, as mensagens do celular dele, é realmente um plano muito, muito doido, né, muito mirabolante. Outra notícia é que o governo Lula está devolvendo os militares para o seu lugar, o quartel. Fim do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares é comemorado por profissionais da educação. Teve também quente nessa semana. Outra notícia é que a proposta que atualiza a regra das PPPs e privatizações reforça o papel de Ferraz. Falando já do Estado do Espírito Santo, secretário de Desenvolvimento, que também é vice-governador, é um dos nomes projetados para 2026, como sucessão do Casagrande, e ele está aí com isso aí, né, as questões, né, fortalecido politicamente. Outro fato foi bem, né, dessa semana agitada, foi Pasolini deixa vereadores sem resposta em prestação de contas na Câmara. As galerias ficaram lotadas de apoiadores do prefeito, acusado de mentir pelo governador Vinícius Simões. A última notícia aqui do nosso giro político é que a prefeitura quer entregar formações e seleções de diretores de escola para OSC. Essa notícia também falando de Vitória, que a contratação de organização da sociedade civil será feita por edital e o Conselho vai oficiar a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rocha. Destaques, Elaine? Essa questão aí das escolas militares, né? Que o governo federal anunciou que o fim, né? Mas 3 municípios aqui já disseram que vão manter: Vila Velha, Cariacica e Viana. Agora resta saber as alternativas encontradas para manter os recursos, né? Os recursos municipais vão ser por conta própria, né? Então vamos ver aí qual vai ser o desenrolar dessa situação. Era uma política do governo Bolsonaro, inclusive os carros-chefes, né, no seu projeto de educação. Sim. Que agora vem sendo desmontado aí pelo... Né? Cariacica tem 3, Viana tem 2, Vila Velha tem 1. Então... Vamos seguir acompanhando aí, né? Falando agora dos movimentos, né, a gente teve algumas notícias, né? Uma é: resposta de Casagrande dos movimentos sociais foi decepcionante. Isso é uma fala do Fórum Igreja e Sociedade em Ação, que concluiu que é impossível diálogo com a gestão estadual. Isso é uma fala lá do Fórum, né? Outras notícias também que tivemos aí do meio ambiente é: a comunidade vereadora exige resposta sobre poluição da Lagoa Maimbá. É a segunda maior lagoa do estado, né? Fica ali entre Anchieta e Guarapari. E a SEMAN, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e o IEMA avaliam dados do monitoramento feito pela Samarco, que é acusada por moradores de lançar poluentes lá na lagoa. Essa reportagem está lá no Século Diário. E não muito longe dali, na verdade bastante perto dali, tem uma reportagem da Fernanda Cozemenco sobre a comunidade de Guaibura, em Guarapari, que pede a criação de uma unidade de conservação.
O Ministério Público Estadual também está movendo um processo contra uma empresa que quer instalar um condomínio de luxo nessa área de APP, de uma comunidade de pescadores, indígena, comunidade tradicional, que está reivindicando o reconhecimento porque é uma área de uso dela. Última notícia desse giro dos movimentos é que um livro aborda história, cultura e projetos sociais do território do bem. A jornalista e produtora cultural Laís Rocio reuniu memórias de moradores antigos e jovens. Essa obra está disponível gratuitamente. Então, quem quiser saber mais também entra no seculodiario.com.br. Elaine, traz mais um destaque. Essa tem uma pauta quente. Questão dos movimentos sociais, né? Falaram que não tem diálogo com Casa Grande. Primeiro, é já algo previsto. A questão toda é que o Casa Grande não esperava o segundo turno com o Manato, ele achava que ia ganhar no primeiro turno. E vemos que o saiu assinando tudo quanto é termo de compromisso, inclusive com a enfermagem, falando que ia pagar o piso da enfermagem, que ela pode falar. E é o motivo da greve da galera do Cine Saúde também, né, que é esse pagamento do piso da enfermagem. Ele saiu assinando tudo e eu, sinceramente, e muita gente não esperava que, de fato, ele fosse cumprir aquilo ali. Mas com os servidores teve alguns avanços, né, no debate. Com o movimento negro, até que está começando a ter um avanço depois de muita pressão. Aí eles formaram um GT, né, para poder fazer o plano de equidade racial. Uhum. Mas, assim, as coisas acontecem muito na base da muita pressão mesmo, assim. Uhum. E por que o Fórum de Igreja e Sociedade em Ação considerou tão decepcionante? Porque eles tinham como uma das reivindicações um GT, né, com vários movimentos sociais. O Casa Grande falou que teria esse GT e depois eles pediram que o Casa Grande elencasse o que o governo já estava fazendo em termos de proposta das 13 reivindicações que tinham no documento, que não era só a criação do GT. Aí o governo Casa Grande respondeu de maneira genérica que está fazendo o melhor em prol do Estado. Uhum. Porque a ideia é de ter mesas permanentes de diálogo, né? Isso que muitas categorias querem, não é só ir lá numa reunião, falar com o governador e tchau, né? Eles consideraram essa resposta decepcionante, genérica, enfim. E falando aqui da nossa programação também de podcast, YouTube, só para lembrar que tem uma entrevista, né? O Pacto Ecológico Capixaba quer fortalecer a agroecologia no Estado. Falamos com a professora Elda Bussinger e a promotora Isabela de Deus sobre os princípios e ações desta iniciativa. E também na entrevista de política, falamos sobre Vila Velha, desafio do campo progressista para 2024, com o candidato a prefeito em 2020, Rafael Primo, que hoje está no PT, avaliou a gestão Arnaldinho e as possibilidades da esquerda para a Câmara e para a Prefeitura. Então, finalizando rapidinho aí nosso giro de notícias, para a gente também estender o papo aqui do assunto da semana, que é a greve da enfermagem. Vamos lá. Bueno, vamos aqui conversar então com a Valesca Fernandes, presidente do Sindicato de Enfermeiros do Espírito Santo, para contar para a gente um pouco de como é que começou essa greve, né? Como é que está acontecendo e qual o motivo, né, dessa categoria entrar em greve, algo que está sendo muito pouco falado, né? Em primeiro lugar, a gente queria salientar que estamos em greve por tempo indeterminado, né? A greve do serviço especial como a saúde. Não é uma greve de parar tudo, né? Não é uma greve de fechar portas, é uma greve que serviços que não são inadiáveis, esses sim são parados. Por lei de greve, o que é aceito no judiciário é exatamente a forma que a gente está fazendo. É uma greve legal, que já foi julgada na sexta-feira em um determinado hospital que tentou interferir, foi julgada pelo TRT como legal, e nenhum outro tipo de liminar, o mandato judicial, seja da Justiça Civil, né, comum, como na Justiça do Trabalho, chegou para nós, e ela dura há 10 dias. Ela iniciou no dia 3, né? O cunho principal dessa greve foi um movimento nacional, iniciado ainda no final de junho. Nós seguimos todos os trâmites, até para não tornar ilegal, e a gente iniciou no dia 3. O motivo principal, sim, era a votação no STF a respeito de como pagar o piso propriamente dito, né? O piso ele foi aprovado em 2022, estou aqui inclusive com a camisa. Que eu fui para Brasília no Congresso, a gente levou 5.000
profissionais da enfermagem do Brasil e teve PL praticamente 2564, para quem está ouvindo e não está assistindo no vídeo, todo mundo que é um PL autoria votou a favor no Congresso, com exceção da bancada do governo. Autoria do senador Fabiano Contarato, né, do PT. Sim. Projeto 2564, né? Ele, antes da lei 14.434, ele era o projeto TL 2564. E foi, sim, criado pelo nosso senador, né, o Fabiano, em 2020, né, bem no meio da pandemia. E isso vem transitando até hoje. Foi sancionado pelo atual presidente no momento, né, em 2022. Ele vetou algumas coisas, já foi a segunda, né, facada, tirada, né? Primeiro cortou 40% do valor do piso no projeto inicial do Cantarato. Mas para passar tinha que se fazer algo do tipo, e nós perdemos 40%. E depois a próxima facadinha foi o veto do presidente Bolsonaro, que retirava a obrigatoriedade de reajuste anual. E de lá para cá a gente vem batalhando, né? O Século Diário sempre acompanhando todos os passos do piso. E várias manifestações, várias idas a Brasília. Então, assim, isso vem criando desgaste na categoria, uma angústia por falta de informações ou por informações em excesso na internet, de youtubers que, né, nem sempre diz o que é que realmente está acontecendo. E isso tudo culminou no movimento nacional que a gente está persistindo até hoje. O Espírito Santo é o estado que mais tem durado o movimento de greve. A gente já está chegando aí no 10º dia, o Sindicato de Enfermeiros, e aí na semana passada também entrou, no dia 4, se eu não me engano, o nível médio, técnicos e auxiliares de enfermagem, que, né, necessitam ainda mais deste piso, né, porque tem salários realmente miseráveis, né, em especial aqui no estado. Em especial aqui no estado. E, na verdade, a gente não quer, mas não saiu o piso não foi aprovado, vocês não vão pagar, né? Ontem eu ouvi isso de um dos gestores dos municípios que a gente tem conversado desse processo de greve. Mas já está indo, vocês já vão receber, então por que da greve? Aí, né, eu falei com ele exatamente o seguinte: olha, em todas as políticas de governo, saúde, educação, segurança é prioridade, não é? Por que o profissional de saúde, em especial a enfermagem, que é 60% da força de trabalho, também não é tratada como prioridade? Essa luta nossa não é de agora, de 3 anos, de 2020 para cá. É uma luta de 20 anos, minimamente, quando o primeiro projeto saiu. Então, assim, isso tudo culminou no movimento nacional, né? De não só exatamente como vai pagar, qual é a forma. Porque dependendo da forma que a gente vai receber, a gente não vai receber nada. O piso, na verdade, o STF transformou o piso em teto. Só que todas as decisões do STF, elas não são obrigatórias. A gente vê como algo que cada ente, município, estado ou mesmo serviço privado, ele tem a sua discricionalidade para negociar. E essa é a grande questão. Então, eu vou falar aqui por partes. Por exemplo, o estado. O governador Casagrande, então candidato no ano passado, chamou as entidades representativas e prometeu que, independente da medida e da decisão do STF, nesse período já estava suspenso, o STF suspendeu o piso em setembro do ano passado, e ele disse que, independente do STF, porque eu fiz essa pergunta, inclusive, no momento, ia pagar não só os servidores, como todas as empresas filantrópicas, OS, fundação, que presta serviço ao Estado, ao serviço público, ele ia pagar o piso. E que tinha dotação financeira para isso, a partir de janeiro. Procuramos ele em janeiro, procuramos a Secretaria de Saúde, no caso do governador do gabinete já não tive acesso, mas tivemos ao secretário de Saúde e disseram que realmente tinha dotação orçamentária, mas que precisavam ver com a Procuradoria questões jurídicas. Logo em seguida, saiu uma carta que fizeram ao STF perguntando se podia pagar. Veja bem, o STF ele não proíbe, ele suspende. Tanto que o estado da Paraíba pagou o piso. Outros municípios também. Porque tem a sua discricionalidade. Sim.
Aí você tem enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Não, representados pelo Sindicato de Enfermeiros e enfermeiros. Nesse movimento de greve, Não, sim, eu digo no piso. isso. na Para lei- o na piso, lei, sim. é. Enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. E parteiros. E parteiras também. Aqui no estado eu não conheço muitas parteiras. Então, e aí voltando, o STF ele não proíbe. Inclusive, não deu resposta ao Estado. Pelo menos o Estado não apresentou nenhuma resposta negativa nem positiva. Então, segundo informações, parece que ele vai pagar agora em agosto, mas assim, ele já tinha prometido pagar. Só falando um pouquinho, porque a oficina de saúde também puxou uma greve, eles estão em greve também, os servidores estaduais da saúde, fizeram o acampamento no Palácio Anchieta, e o acampamento acabou mediante a realização de uma reunião com representantes do governo, e nessa reunião parece que vai ficar acordado o pagamento do piso a partir de agosto. Agora, Então, Que exatamente. já poderia estar sendo pago. Né? Mas o que nós queremos, a grande angústia do trabalhador, não é simplesmente pagar o piso, é a forma. Se vai pagar sob o base, se vai pagar sob remuneração, que talvez aí, se for pagar sob remuneração, o aumento vai ser muito pequeno, tá? Porque existem Considerando os gratificações. aditivos. Exatamente, os aditivos, gratificações. E, na verdade, piso, na literatura, é sobre o base, não é sobre remuneração. Remuneração é uma vertente que veio aqui pelo STF, que, inclusive, eu ouvi essa mesma palavra na boca de vários patronais de hospitais, né? Donos de hospitais, que vieram tentar negociar com a gente antes desse período. Ao mesmo termo, remuneração, e o STF usa exatamente o mesmo termo. Remuneração seria o salário base mais esses adicionais. Que, Exatamente, pela como é. Característica da. Exatamente, é a característica de piso. trabalho, Piso salarial é né? sobre o base. Então, para nós, existe assim, essa resposta do STF que vai vir sobre remuneração. Outra coisa muito importante é a proporcionalização, né? O texto atual do piso, ele fala que nenhum profissional de enfermagem pode receber menos que o piso. O STF já traz que 44 é o piso, 40 é inferior proporcionalmente, 30 é inferior proporcionalmente. Questão da carga Então, a lei horária, já né? cai por carga terra. horária, sim. A lei já cai por terra. sim. Então, mas o que a gente pede? O Estado, ele pode, com a sua discricionariedade, se ele tem dotação orçamentária, como ele disse que tem, ele pode pagar dessa forma, pagar da forma original do que foi PL. aprovado, né? Sim, seguir os trâmites legais, ir para a Assembleia Legislativa, fazer um projetinho de lei aí. Quando se quer, quando se tem vontade, tudo se faz com rapidez, né? E a mesma coisa é para os municípios. As mesmas coisas é para o município. Então, o nosso anseio, né, e esse movimento, eu acho que ele se perpetua por isso, porque o profissional, ele quer ver, de fato, o que vai cair dentro do contra-cheque dele. Porque existe uma situação muito nebulosa em relação a isso. E o PL ele é concebido justamente, né, no período da pandemia, vendo todo o esforço feito pela categoria, né, dos enfermeiros, fundamental nesse processo, na chamada linha de frente, né, e vendo a desvalorização, né, dessa categoria. Exatamente. A na gente, sua né, merece remuneração, mais que aplausos na janela, né? Exato, Porque a muito dignidade, bem. como diz muito bem o Fabiano, a dignidade permeia o salário digno. E é o que a gente precisa, exatamente isso. Já na rede privada também, o STF deixa em aberto para que sejam feitas negociações em convenções coletivas, acordo coletivo, a gente já tem procurado, mas está muito difícil também, que todos querem seguir o mesmo texto do STF, que colocou exclusivamente para serviço público. Para serviço privado é negociável. Mas assim, tá bem complicado para a gente também. A greve é muito em função disso aí, dessa obscuridade que tem em cima do piso, várias idas e vindas, e o profissional está cansado. Mas justamente ele não se cansou quando teve que lutar na pandemia. Né? Chamaram a gente de herói, aquela coisa. De fato, a gente é um pouco herói mesmo. Sim, com certeza. Para poder ser o profissional que está ali na beira do leito quando o paciente com Covid não podia ver ninguém da família. Mas a gente não tem superpoderes, a gente também paga conta, nós não somos imortais como os heróis, quem dera se fosse. Então, assim, ela não tem prazo para acabar, né? A gente continua nela, a gente está em assembleia permanente, qualquer momento a gente pode reunir,
suspender por um período, né? Vitória, por exemplo, está em estado de greve. A gente voltou às atividades laborais, os enfermeiros, né, propriamente dito. No município de Vitória, na prefeitura de Vitória, para deixar claro. Voltou às atividades laborais, mas a gente pode retornar ao movimento em qualquer momento. Perfeito. Não, Valesca, em Vitória, por exemplo, eles assumiram o compromisso de fazer aquela questão de botar na plataforma Investe SUS, atualizar a quantidade de enfermeiros, né? Até para saber o número de profissionais que tem para receber a quantia adequada, vamos dizer assim. Uhum. E eles têm um prazo até quando para fazer isso? Tem um prazo? O prazo se encerrou semana passada. E foi feito? Para ser semana passada, esse prazo, muito bem lembrado, Elaine, esse sistema do Investe SUS, ele foi criado pelo município, pelo Ministério da Saúde, porque os municípios e filantrópicos e estados, eles simplesmente não cadastravam todos os seus profissionais. E aí, a banco de dados do Ministério da Saúde era aquém a necessidade. E aí, ele deu uma oportunidade, depois deu uma nova oportunidade, e essa é a terceira oportunidade que se encerrou. E aí, eu realmente não sei. Até 15 dias atrás, mais de 1.000 municípios ainda não tinham encerrado os seus cadastros. E os profissionais sem saber se o seu município cadastrou ou não cadastrou. É uma outra angústia em relação aos grevistas também. Valesca, porque pelo que eu entendo, agora nos municípios, nos estados, o pagamento vai depender do repasse federal, né? Sim. Porque conforme decidiu o STF. Então, essa plataforma tem que estar atualizada com a quantidade de profissionais para que a verba seja realmente a verba adequada, o suficiente para esse pagamento, não é isso? Exatamente. Municípios, estados e filantrópicos têm que fazer o seu dever de casa e cadastrar corretamente, né, dentro da carga horária que cada profissional exerce, para poder receber exatamente o recurso referente àquilo ali. Que é outro impasse também. Bom, pessoal, é isso, né? Acho que pra gente... Quer comentar algo mais? Não, não sei o que ela queira falar, mas... Quer deixar uma mensagem aí também pro pessoal da categoria? Eu quero deixar uma mensagem, sim, pro pessoal da categoria. Porque o pessoal não está também tentando se situar nisso tudo. Exatamente. Tem, inclusive, profissionais da categoria que não sabem do movimento. Nós estamos em greve. O Sindicato de Enfermeiros está à disposição de todos os enfermeiros do Estado do Espírito Santo, que a gente representa o Estado inteiro. Rede privada, filantrópica, municípios, estados, para poder fazer orientações sobre a greve, de como tem que ocorrer de forma legal. E para a população, eu peço mais uma vez um pouco de paciência, né? Ninguém vai ficar desassistido no sentido de urgência, emergência, é aquilo que não dá para voltar para casa. Mas tenha um pouquinho de paciência com suas consultas, com seus atendimentos de enfermagem, porque é o momento que a gente precisa também mostrar e pedir e pleitear os nossos direitos. Muito bem. Bom, a gente segue acompanhando, né? Quem quiser também acompanhar no seculodiario.com.br, sempre, né, o desenrolar disso aí, também o próprio Sindicato de Enfermeiros, Sindicato de Saúde, né, no seu site, estão informando, então fica aí a sugestão de a gente continuar acompanhando o desenrolar, né, dessa luta tão importante, né, dessa categoria. Muito obrigada. Aqui para o Espírito Santo e para o Brasil. Então vamos para o de rolê, com as nossas dicas culturais. Bom, nessa sexta-feira, dia 14, tem show de Fraga e Guilherme Ferri lá no Armazém do Campo, que é um espaço de cultura e comercialização de produtos do MST, que está abrindo, né, no centro de Vitória, fica na rua Dionísio Rosendo, número 10, próximo da Catedral Metropolitana. Então vai estar aberto na sexta de 10 às 10, 10 da manhã até 10 da noite, sendo que o show com o Fraga e Guilherme Ferri começa às 7 da noite. Então quem quiser aproveitar também para, né, curtir uma música, fazer as comprinhas ali, produtos agroindustriais. E quem não puder também na sexta, no sábado, de 9 da manhã a 1 da tarde. Sábado, dia 15, tem a festa junina do Centro Cultural Triplex Vermelho, que fica na rua 7 de setembro, de frente à Praça Costa Pereira, também no centro de Vitória. Vai acontecer de 5 da tarde às 10 da noite. A programação tem o grupo Farofa Fina, vai ter casamento na roça, comida típica, bebida, várias barracas, né, e projetos ligados ao Triplex, esse centro cultural. Vou lembrar também algumas informações mais para frente aí. Vai ter o Crias Lab, que é um evento que acontece na quadra da MUG, que fala sobre criação de conteúdo, música e audiovisual. Vai ser 4 e 5 de agosto, evento gratuito. Lá em Vila Velha tem atrações confirmadas, tá Asi e Lorena. E além disso vai ter exibição de Marte 1,
que é filme indicado para realizar o Brasil no Oscar, com a presença do diretor Gabriel Martins, que vai participar também de um bate-papo. Lá em Baixo Guandu vai ter o cortejo poético Versos que Ecoam a Magia da Poesia nas Ruas, realizado pelo Centro Cultural Cadós. Então vai ser 4 dias, dia 20/7, que é uma quinta-feira, na Feirinha, dia 21, sexta-feira, na Rua Otaviano de Ferreira, perto da Ponte Magione. Na outra semana, também quinta e sexta, dia 26 na Feirinha, dia 27 no centro, sempre a partir das 18 horas, mais ou menos. Mais informações no 27999516212, WhatsApp, ou no e-mail osc@cados.ong.br. Outro evento que acontece esse mês é o Festival Pocar Festival de Cultura, lá em Conceição da Barra, que vai ter várias atrações, música, teatro, cinema, cultura popular. Vai acontecer de 27 a 30, lá na região central de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo. E aí vou emendar a dica cultural de dar um passeio lá em Conceição da Barra, né? Oportunidade única no Pocar, né? Mas também em outras ocasiões, além de estar perto de Itaúna, que também é outro e vai estar no meio do Festival de Forró, né? Exato, o Festival de Forró acontece nesse mês também. E o Pocar acontece no finalzinho do mês. Então, lá na região central, né, de Conceição da Barra, tem várias atrações. Restaurantes, cafeterias, sorveterias, toda a parte histórica, a igreja, a Praça Central, o Cais, né, que é um grande atrativo. Sim. Tem a Casa da Barra, que é um espaço cultural, que eventualmente tem exposições, eventos. Minha dica também é um passeio de caiaque pelo Foz do Rio Cricaré, ali. Procurar o Jarbinha, ali perto do Cais, só perguntar, a cidade é pequena. Então, é uma dica. Vocês querem trazer alguma dica aí? Já estou com vontade de ir lá. Barra. Bem descrito. Conceição da Barra tem outra dica. Esse final de semana, amanhã, a partir das 19 horas, tem a inauguração da exposição Poesia em Preto e Branco, do Renato Filho, com quadros sobre a Vila de Itaúnas, quadros feitos a lápis. Em Itaúnas. No Parque Estadual de Itaúnas. Perfeito. Eu acho que esse mês... E agora está fazendo um clima quase de verão, pelo menos hoje em Vitória, tá? Então dá para pegar praia, dá para nadar no Rio. Tá bem quente, Tá bem quente. Semana passada não estava tanto, então Conceição da Barra é uma grande dica aí para esse mês, para quem quiser aproveitar, dar uma passeada. Enfim, muitas atrações legais, exposição, Itaúnas, Conceição da Barra Centro, então fica o convite. Obrigado, Vanessa, pela presença, por trazer mais informações aí. E Elaine também, na companhia. A gente volta, então, no comecinho de agosto, mas os programas também continuam no YouTube, nas plataformas de áudio. Só o papo que vai parar, os outros continuam. E o Século Diário também, todo dia, tem novidades sobre o Espírito Santo. Até logo. Até logo. Papo de Repórter. Papo de Repórter.